Ângelo Santos, Camila Marques, Roquigério, Adriana Gainski da Fonseca, Clara Souza, Pisciano Canhoto, Edivaldo Velasque da Silva. Eu também gostaria de deixar um abraço muito especial para uma grande amiga, a senhora Maria José da Silva. Galera, ela tem 77 anos e sempre está acompanhando os relatos do canal. E se você também quer estar recebendo um salve do canal INS Oculto, escreva a palavra sobrenatural nos comentários deste relato. E sem mais delongas, bora para o relato. Boa noite a todos. Meu nome é Maria José. Tenho 77 anos e sou completamente sã de minhas faculdades mentais. Por este motivo afirmo a vocês que não tenho motivo algum para estar inventando o que vocês estarão ouvindo através deste canal. Vou contar para vocês uma de muitas experiências que eu já tive com essa criatura chamada lobisomem. A primeira experiência ocorreu quando eu tinha ainda 14 anos e morava em Pernambuco. Rumores vinham assombrando o local onde minha mãe trabalhava, e depois de um certo tempo, acabamos descobrindo que o lobisomem que assombrava a usina onde trabalhávamos era o próprio administrador de todo o lugar, Senhor Severino Ramos. Ali naquele lugar foi onde eu tive meu primeiro trauma. Anos se passaram depois deste avistamento e infelizmente minha mãe veio a falecer. Logo em seguida eu me casei e tive um filho. Então, na esperança de conseguir melhorar de vida, meu marido e eu resolvimos nos mudar. Meu cunhado morava em São Paulo e sempre nos falava que era um bom lugar para viver e ganhar dinheiro. E assim o fizemos. O ano era 1979. Nos mudamos para a cidade de Ibiúna. Logo que chegamos, tivemos dificuldades de encontrar casa para o lugar, pois trouxemos pouquíssimo dinheiro. Somente depois de muito procurar, conseguimos alugar uma casa muito simples. Esta casa ficava localizada na última rua de um bairro que se encontrava um tanto abandonado. Tinha pouquíssimas casas ali. E também era a rua do cemitério da cidade. Então, aos poucos, depois de um certo tempo, já tínhamos feito algumas amizades com os poucos moradores daquele bairro. Corria tudo bem. Meu marido arrumou o emprego e eu descobri que estava novamente grávida. Nesse meio tempo, a convite do meu marido, meu cunhado veio morar conosco e trouxe sua cachorrinha de estimação que se chamava Pipoca. Apesar de estarmos bem acomodados naquela pequena casa, me incomodava o fato do cemitério ser bem próximo. Isso sem falar que durante as noites era mais pura penumbra naquele lugar, pois não havia luzes elétricas nas ruas. Foram muitas as vezes que eu acabei sendo acordada por barulhos estranhos que ocorriam ao redor de nossa casa ou na rua que passava em frente. Nossa casa também não tinha muros, e isso acabava me deixando ainda mais receiosa. Sempre comentei com meu marido e meu cunhado sobre aqueles barulhos, mas eles diziam que eram os gatos e os cachorros de rua. Eu nunca acreditei nisso. Passou-se os meses. Chegou o dia do nascimento de minha filha. Era mês de agosto. E uma das coisas que minha afinada mãe sempre me falava era que esse mês era propício para acontecer coisas sobrenaturais. E depois daquela difícil madrugada que passamos, eu não duvido de mais nada. Naquele dia acordei com fortes dores e meu marido de imediato foi à procura de uma parteira. Naquele tempo ainda era comum ganhar crianças em casa. Então, depois de algumas horas de sofrimento, minha filha nasceu. Uma linda menina nasceu firme e forte. Tão logo ela foi concebida, eu e meu marido decidimos que ela se chamaria Joana. Passado algumas horas depois, alguns conhecidos e amigos vieram conhecer nossa bebê. Mas entre todas aquelas pessoas,
Existia uma que acabou me chamando muita atenção. Era um senhor que se encontrava mal vestido. Também parecia estar todo desconfiado. Conversava com um e com outro, e sempre observava cada canto da minha casa. Eu mesma nunca tinha visto aquele homem na região que morávamos, mas pensei que talvez poderia ser conhecido do meu marido ou então do meu cunhado. Ele trouxe uma correntinha que continha um trevo como pingente. Me entregou e disse que era para proteger a bebê de mal olhado. Então eu agradeci a generosidade daquele homem, e poucos segundos depois ele foi embora. Foi naquela mesma noite que algo terrível aconteceu. Todos fomos dormir cedo, principalmente eu, que se encontrava exausta do parto. Não sei que horas eram, mas já era de madrugada quando acordei com a pipoca latindo muito. Então acabei ouvindo pisadas fortes no quintal, e seguido disto ouvi alguns vasos de plantas caírem no chão. Mesmo não podendo, decidi ir até a sala acordar o meu marido, e para o meu total espanto, ele e meu cunhado estavam em pé e espionavam o que andava ao redor de nossa casa pela brecha da velha porta de madeira. Então me aproximei e perguntei o que eles estavam vendo. Meu marido me olhou assustado e cochichou bem baixo que tinha um animal estranho lá fora. Ainda tenho em minhas lembranças o forte odor que senti tão logo me aproximei da porta. Era um forte cheiro de alguma coisa que havia morrido e se encontrava em putrefação. Pura carniça. Quando olhei pela brecha da porta, para o meu terror, acabei vendo exatamente a mesma criatura que havia visto anos atrás em Pernambuco. Naquele momento eu senti um calafrio que percorreu toda a minha espinha. Digo a todos em sã consciência que o que estava ao redor da nossa casa era sim um lobisomem. A criatura possuía olhos vermelhos. Parecia uma mistura grotesca de cachorro e porco. Também era muito magro, chegando a ser quase esquelético. Em sua pele ele parecia carregar feridas que se mesclavam a algo bastante semelhante à sarna. Vimos o momento em que aquele ser avançou para cima da pipoca. Meu cunhado queria sair lá fora para socorrer a pobre cachorrinha, mas não tínhamos armas. Aquilo nos mataria facilmente. Então meu marido pegou uma enxada e meu cunhado uma faca de cozinha, e estávamos determinados a enfrentar a criatura. Mas então ouvimos barulho, um estrondo muito forte nas telhas. A criatura caminhava em cima da casa. As telhas de amianto eram muito fracas e não aguentariam o peso daquele demônio. Não demorou muito para que o pior acontecesse. Uma das telhas acabou se quebrando e vimos o momento em que o lobisomem colocou seu focinho comprido pelo buraco da telha. Ele farejava minha casa, parecendo buscar a exata localização de algo. Então vimos o momento em que a criatura passou a olhar para dentro de nossa casa. A criatura buscava minha filha, que se encontrava dormindo no berço, e a maldade parecia impregnada em seu olhar. Então, movido pelo medo, meu marido empurrou o cabo da enxada pelo buraco da telha, acertando em cheio os olhos daquele amaldiçoado. O bicho roedor e pulou de cima da casa e saiu correndo. Também não ouvimos mais os latidos da cachorrinha Pipoca. Tão logo a noite passou a se dissipar para dar lugar ao dia, a primeira coisa que vimos tão logo abrimos a porta foi a pequena cachorrinha. Pipoca se encontrava morta. Ao redor da nossa casa havia pegadas enormes. No mesmo dia, meu marido foi procurar outra casa para alugar em outro lugar. Não dava para continuar ali, pois existia o medo que aquela criatura demoníaca voltasse. No dia seguinte, pela manhã, quando meu cunhado estava indo trabalhar, ele acabou vendo aquele homem andando na estrada. E quando o mesmo viu meu cunhado, saiu correndo. Mas mesmo assim, ele ainda conseguiu ver e perceber que o homem tinha o olho machucado. Durante aquela manhã, meu cunhado acabou retornando para casa e acabou nos contando que o mesmo homem que presenteou minha bebê poderia ser o lobisomem.
pois ele se encontrava com o mesmo olho machucado. Então peguei aquela corrente e enterrei junto com a cachorrinha. Ficamos ali por mais 3 dias, e somente depois disso fizemos a nossa mudança. Aquele maldito veio em forma humana para presentear a minha bebê, para depois voltar à noite transformado para pegá-la. Esse relato é verídico, e sinto muito medo da noite desde este acontecimento. Tá aí, família. Relato macabro vivenciado por esta senhora, Dona Maria José da Silva, mãe da nossa grande amiga Ágata, proprietária do canal Uivos, e também uma das nossas grandes parceiras do canal NS Oculto. Forte abraço, Dona Maria. Cordiais uivos a todos. Boa noite.